Paz seja convosco. Enfim, Atos capítulo 27, capítulo 28, terminando essa jornada de 21 dias de jejum da vitória, lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 27, Paulo é mandado para a Itália. E aqui é uma história bem interessante, porque eles vão viajar de navio e aqui vão ter uma viagem bem longa, bem distante, com muitas particularidades e muitas dificuldades. E eles passando muito aperto nesta viagem por conta do mar revolto. Paulo no verso 22 diz assim: mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha o que Paulo está dizendo. 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo disse para eles: não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O anjo do Senhor disse isso para ele: não precisa temer, todos que estão navegando com você não vão morrer, e você será apresentado a César. Paulo continua falando com eles. Eles já estão viajando há 14 dias, a situação está muito difícil. No verso 34, Paulo diz assim: vocês precisam comer alguma coisa. A situação era tão complicada que nem comer eles estavam comendo. E ele repete: porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, ele tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu o pão, começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Eram 276 pessoas, 276 almas naquele navio, também prisioneiros, entre prisioneiros e entre a tripulação, também ouvindo pregação do Evangelho. E esse navio, então, ele foi parar na ilha de Malta. E ali, aquelas pessoas não foram bem recebidas, foram recebidas pelos bárbaros. E Paulo estava juntando madeira para poder fazer uma fogueira. E à medida que ele juntava essa madeira, uma víbora, fugindo do calor, picou a mão de Paulo. E eles disseram assim: ó, tá vendo? Esse aí é realmente um homem culpado. Ele foi livre do naufrágio, mas a justiça se veio a ele. Escapou do mar, mas a justiça não vai o deixar viver. E eles começaram a observar o Paulo, que havia sido mordido por aquela víbora, para ver se a mão dele ia inchar, para ver se ele ia ter febre, para ver se ele ia passar algum mal. Mas nada disso aconteceu. E eles então começaram, versículo 6, bem no finalzinho, a pensar que Paulo era um Deus. E acabou que ali naquela província, o pai de Públio, o sujeito que vivia ali, estava sofrendo com disenteria e com muita febre. Paulo foi até lá, colocou as mãos sobre ele e ele ficou curado. E muitas pessoas que na ilha tinham enfermidades também ficaram curadas. Passados 3 meses, eles partiram em um navio de Alexandria, que invernava na ilha, qual tinha por insígnia Castor e Polos, era o nome do navio. Continuaram então a sua viagem e se dirigiram a Roma. E logo que então eles chegaram a Roma, verso 16, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com um soldado que o guardava. Com certeza soldado este que ouviu o Evangelho, que ouviu sobre o reino de Deus, que ouviu a respeito do Senhor Jesus. E Paulo, novamente, ele vai falar com os judeus que estão ali também em Roma. Ele vai pregar para eles. Alguns vão crer e outros não vão crer. E ele vai citar também o profeta Isaías, e dizendo que sobre aquele povo, um povo que tinha um coração endurecido, e um povo que não iria escutar e nem perceber, por causa do coração endurecido, a palavra de Deus. E Paulo então diz assim: pois esse evangelho será levado até os gentios. E é o que ele está fazendo, No verso 28, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios,
e eles a ouvirão. E, havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O Senhor disse para ele quando ele converteu, falou com Ananias, que falasse com ele a respeito disso, falou com ele também, que ele iria sofrer muito pela causa do Evangelho. E ele sofreu. Ele fez muita gente sofrer. Ele fez muitos cristãos sofrerem, serem martirizados, mortos, a própria morte de Estevão, muito crente sendo assassinado. O Senhor disse que ele iria padecer por causa do Senhor. E ele permaneceu firme, pregou o Evangelho, chegou até onde o Senhor disse que ele iria chegar com muita luta, com muita dificuldade, chegou até Roma. E por 2 anos em Roma, ensinou, pregou, falou do reino de Deus, sem ter impedimento algum. E é isso que a gente deve fazer, com dificuldade ou sem dificuldade, com sol ou com chuva, na abastança ou na dificuldade ou na falta, na alegria ou também passando por momentos de tristeza. Continuar crendo no Senhor Jesus, anunciando que Ele é Senhor, que Ele é único e suficiente Salvador, anunciando que Ele é o Cristo, anunciando que Ele é o Messias, anunciando que o reino de Deus chegou. Que Deus te abençoe tremendamente. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas Escrituras Sagradas. Te louvamos por esses 21 dias em que pudemos refletir sobre o livro de Atos dos Apóstolos, sobre a história da igreja primitiva, sobre os relatos a respeito da descida do Espírito Santo, de como a igreja andava no temor do Senhor, de como a igreja obedecia à doutrina dos apóstolos, de como Pedro foi usado tremendamente. Nós te agradecemos por isso, de como os apóstolos foram usados, de como Paulo foi usado, como Barnabé, como Felipe, como tantos foram usados pelo Senhor para pregar o Evangelho debaixo de perseguição, debaixo de luta, debaixo de dificuldade, enfrentando o Império Romano, enfrentando a religião judaica, enfrentando os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, enfrentando os doutores da lei, e nunca acusando ninguém, e nunca usando armas do engano, armas da mentira, armas das trevas para se defenderem, mas sempre andando na lisura, na verdade e na justiça. Nós te agradecemos, porque este Espírito, essa unção, esta força com que eles foram usados, esse é o mesmo poder que está sobre nós, é o mesmo Espírito, e nós continuamos a mesma história do Rei Jesus, do Evangelho do Reino, do nosso Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Continua abençoando todo o teu povo poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amanhã a gente continua com uma outra palavra, dentro de um novo escopo, mas de muitas bênçãos para nós, em nome de Jesus.